Meu cumprimento a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Que a paz grandiosa do Senhor esteja no coração de todos nós nessa tarde. E eu convido a todos que estão em casa, que abram as suas Bíblias para acompanhar a leitura, que está registrada no livro de Lucas, no capítulo 2, versículos 36 ao 38. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Muito bem, dando continuidade ao tema desse mês, nós falaremos de mulheres extraordinárias, estamos falando, e hoje nós vamos falar de mais uma mulher extraordinária. Estaremos falando de Ana. Ana, uma mulher extraordinária, vivendo para Deus. Nós vamos aprender um pouquinho com essa história. E nós vemos que a Bíblia, meus irmãos, ela está repleta de exemplo de mulheres extraordinárias. Nós estamos vendo por essa série de mensagens que estão sendo pregadas nesse mês de março. E extraordinária quer dizer mulheres raras, mulheres excepcionais, especiais. Embora, irmãos, as mulheres nessa época aqui que nós estamos falando de Ana, elas não tinham valor não. Para o homem, as mulheres não tinham valor, mas para Deus, sim. As mulheres eram tão valorosas quanto os homens para Deus. E Deus, ele não vê como homem, Deus vê de uma forma diferente. E essas mulheres, elas eram especiais, elas eram escolhidas para fazer história, para chegar até os nossos dias de hoje e nos dar tanto exemplo, como Ana e tantas outras que nós vemos. E nós, irmãos, nós vamos aprender hoje um pouquinho com essa figura, Ana. Nós vamos aprender quem era ela, como era a sua vida, como ela vivia e o que nós podemos aprender com ela. Nós vamos falar sobre isso. E ela era Ana, a profetisa. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a história de Ana. Ana, ela era filha de Fanuel, como a gente leu no texto. Ela era da tribo de Asser. Aí, se a gente for buscar, irmãos, na árvore genealógica de Ana, nós vamos encontrar o relato lá em Gênesis, no capítulo 30, que fala da sua árvore genealógica. Lá nós descobrimos que Asser era o 8º filho de Jacó. E ele fazia parte, então, da árvore genealógica de Ana. Foi chegando até Ana, A tribo de Asser, irmãos, pertencia ao reino das 10 tribos que se apostataram da fé, que partiram para o lado da idolatria. Olha só, nós vamos chegar em Ana, buscando a história lá atrás. Essas tribos faziam parte do reino do norte de Israel. Só para a gente ter uma noção. Alguns israelitas, irmãos, fiéis de cada tribo, eles saíram daquele meio, daqueles apóstatas, porque eles se apostataram da fé. Se nós formos ler a história, eles se esqueceram de Deus e partiram para a idolatria. Então, esses fiéis saíram do meio dessas tribos, a fim de serem excluídos mesmo daquele povo ali, e de estarem mais perto do templo, deles não serem excluídos de Deus, eles não serem esquecidos de Deus. Todavia, irmãos, eles tinham que abrir mão de tudo que eles tinham para sair dali. Porque ali estava a sua riqueza, a sua herança, a sua família. Só que em nome da fé, em nome de adorar a Deus, em nome de ser fiéis, eles tinham que abrir mão e sair dali. Então, apesar, irmãos, de Israel passar por um longo período que a gente não ouvia falar de profecias, mas Ana é taxada como uma profetisa pelo texto, Nós não vemos nenhuma profecia dada por Ana, Nós não temos nenhum relato, mas a Bíblia fala que ela era profetisa. E nós vemos que a Bíblia
apresenta mulheres que são genuinamente escolhidas por Deus para serem profetisas. Aí eu coloquei alguns textos aqui, mas tem muitos outros, irmãos. Miriam, por exemplo, ela era profetisa, lá em Êxodo, irmã de Arão. Débora, a juíza, quem já não ouviu falar de Débora, né? A juíza, ela era profetisa também. Uda, que está relatado no livro de Reis, também era profetisa. E Ana, irmãos, ela não se afastava do templo, servindo a Deus de dia e de noite, com orações e com jejum. Então, irmãos, quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós estamos adorando a Deus, né? A exemplo de Ana. Ana viveu 7 anos com o seu esposo, até ele morrer. Viveu pouco tempo, né? Geralmente as viúvas, irmãos, nessa época, elas eram negligenciadas, elas eram ignoradas, esquecidas, elas eram abandonadas. Mas Ana era uma mulher piedosa, ela era uma mulher que marcava, porque ela era uma mulher fiel a Deus, né? Isso eram as marcas de Ana. Ela não se afastava do templo, como nós já dissemos. Significa que ela, irmãos, atendia regularmente no templo. Como eu imagino Ana? Uma mulher de idade avançada e que ela vivia no templo. E aqueles irmãos, sabe aquelas irmãos que precisavam de conversar, que precisavam de um conselho, né? Que precisavam de uma oração. Ana não se afastava do templo. Então chegava um irmão lá estava Ana, pronta para atender. A gente tem essa ideia de Ana, né? Ana viveu numa época, irmãos, onde os únicos em Israel que reconheceram Cristo na ocasião do seu nascimento eram pessoas humildes e simples. Nós sabemos que muitos poucos aceitaram Cristo como sendo o Salvador, como sendo o Redentor, o Salvador de Israel. Muito poucas pessoas, né, acreditaram. E a maioria delas eram humildes, pessoas simples, pessoas sem influência nenhuma. O único relato que a gente encontra são dos reis magos. Eles sim eram pessoas, lá em Mateus 2 nós vemos isso, né? Que eles eram estrangeiros, eles eram gentios, ricos, eles eram poderosos, influentes, eles tinham influência na sua própria cultura. Mas os únicos, irmãos, israelitas que acreditaram que Jesus era o Messias por ocasião do seu nascimento foram Maria, José, né? Os pastores, né? Que nós vemos algum relato de alguns pastores do campo, Simeão e Ana. Simeão aparece aqui no texto, irmãos, antes um pouco da leitura que fizemos, que Simeão tinha uma promessa na vida dele, que ele não morreria antes de ver o Senhor Jesus. Olha que maravilha, né? Que promessa maravilhosa. Simeão viveu isso. Não, eu não vou morrer enquanto eu não ver o Senhor Jesus. Simeão teve essa graça, né, de não morrer e ainda pegar o Senhor Jesus no colo. O fato, irmãos, de Ana ser descendente dessa tribo que nós falamos, de Asser, nós podemos pensar que eles eram muito agradecidos à graça de Deus, porque eles saíram daquele meio do povo idólatra e eles foram guardados por Deus, irmãos. Eles fugiram dali, eles migraram para o sul. Diz a história que eles saíram do norte e migraram para o sul, para sair daquele meio pecaminoso. Algumas histórias dizem que foi por conta de uma guerra, né? Inimigos tentando conquistar Israel. Mas não importa o que aconteceu, importa que eles saíram de lá. E Ana faz parte desse remanescente, né? Desses poucos remanescentes fiéis que foi fazendo história até chegar em nós. Deus, irmãos, sempre poupou um pouquinho de gente. Não muito às vezes, né? Um pouquinho de gente fiel para trazer a história até nós. Chegar até hoje e nós reconhecermos e podemos ter gente para nos ensinar que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele veio para nos salvar. Ana fazia parte desses remanescentes, né? Ana era um símbolo vivo da compaixão de Deus, que guardou todo esse povo que saiu daquele meio pecaminoso. Ana era uma idosa e viúva. Ela era avançada em dias. Diz o texto
que ela viveu só 7 anos com seu marido. E ela já tinha 84 anos. Olha, eu penso que ela deva ter casado nova, porque a cultura, a lei judaica permitia, né, que as meninas se casassem a partir dos 12 anos. Então ela deve ter se casado muito nova, porque era o costume da época mesmo, as mulheres se casarem nova, né? E ela perdeu o seu esposo, ela não teve filhos e ela não se casou de novo. Então ela era uma viúva velha e sozinha. Ela viveu muitos anos, irmãos, essa situação de viuvez. Muitos anos ela viveu assim, solidão. Eu acho que tudo isso, muito sofrimento, porque nessa época não era fácil a vida de uma pessoa viúva, né? Isso tudo fez ela se aproximar do templo. Isso tudo fez ela se aproximar de Deus. E ela encontrou em Deus o conforto que ela precisava. Ela encontrou em Deus a consolação, a motivação de continuar vivendo. Ela encontrou no templo, ela encontrou em Deus. Que coisa linda, que maravilha isso. Eu fiquei imaginando, né? Uma pessoa que às vezes é velha, ela já não tem nem gosto de congregar às vezes. E Ana não. Ela não se afastava do templo. Ela tinha prazer em estar no templo. A vida de Ana, né? A alegria de Ana era estar no templo. Maravilhoso isso. Vamos falar um pouquinho do sofrimento de Ana. A viuvez naquela época, irmãos, era extremamente difícil. Se hoje é difícil uma pessoa de idade ficar viúva, imagina então aquela época. Hoje, o governo dá um apoio para a viúva, porque a viúva ela tem ou uma pensão, ou ela tem a sua própria aposentadoria. Naquela época, irmãos, a viúva vivia, se ela fosse rica, muito bem, senão ela ia viver de favores. Ela não tinha nenhum apoio do governo. Tanto que nós vemos nas cartas de Paulo, lá em Coríntios, e ele prepara diáconos para cuidar das viúvas, porque elas eram realmente abandonadas pela sociedade, pelo governo. Então, a igreja começou a se preocupar com a mulher viúva e cuidar delas. Então, era uma vida extremamente difícil. Com toda certeza, irmãos, ela vivia uma vida de pobreza, né? É provável até que Ana vivesse de caridade, ou talvez ela tivesse alguma herança, alguma riqueza, que ao longo da sua vida ela foi vivendo com aquilo. Mesmo assim, irmãos, seja qual fosse a fonte de renda dela, a fonte de sobrevivência, levava uma vida simples, uma vida casta, uma vida modesta, né? Ela se sustentava com muito pouco. Seja lá o que for, né, irmãos? Nós sabemos que ela era assídua dentro da igreja. Com toda a dificuldade que Ana tinha, ela não se afastava do templo, ela estava sempre adorando a Deus, noite e dia. E ela estava sempre em jejum e sempre em oração. Ana é uma das pessoas mais consagradas que nós vemos nas páginas bíblicas. Porque mulher nenhuma tem uma vida igual a Ana. Ana não se afastava do templo, orava e jejuava, dava a impressão que isso era uma prática da vida dela e constante. Ana era isso. Ana era o próprio cristianismo, né? Ela tinha uma vida cristificada, como diz Paulo. Qual era a alegria de Ana? Aí Lucas relata que ela frequentava todos os cultos, todas as festas de Jerusalém. Ela não perdia nada. Ana era uma testemunha fiel. E olha só o que diz o texto. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E chegava aquela hora. Que hora era essa, irmãos, que o texto fala? Era a hora, irmãos, que Jesus estava entrando no templo, no colo da sua mãe, junto com Simeão, para fazer a prática da apresentação daquele bebê. E Ana estava ali. Então a alegria de Ana era estar no templo e contemplar tantas coisas bonitas, lindas, maravilhosas que ela deve ter contemplado. E uma delas era isso, a hora que Simeão pegou o menino em seus braços e proferiu a bênção profética sobre ele.
E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de que é contraditado, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Veja, irmãos, Ana viu isso, que o menino Jesus, ele foi colocado ali, ele nasceu ali, para a queda e a elevação de muitos. Muitos iam cair, e muitos iam se levantar. Quem ia cair, irmãos? Os reinos terrenos, os grandes homens que não criam nele como Salvador. Esses irão cair. Quem ia se levantar? O povo de Deus, o povo de Israel, através desse menino que nasceu ali, naquele meio tão simples, aquele pobre menino, ele ia levantar Israel. E os grandes homens não acreditavam que aquele homem, aquele menino que estava nascendo, ele ia crescer e virar um homem, ele não teria poder para salvar Israel. Porque o que eles pensavam? Que ele seria um grande rei, poderoso, político, um rei de guerra, valente, que destruiria todos os seus inimigos. Não, ele ia estabelecer, irmãos, um reino celestial, um reino eterno, a salvação para o povo, a salvação para Israel e para todos que assim desejassem. E isso sim Jesus ia fazer. E o povo não cria dessa forma. E nós vemos que poucos creram que aquele menino seria o salvador de toda a humanidade, que ia morrer por todos, pelo pecado de todos nós. Muitos poucos creram assim. E Simeão então abençoou aquele menino. E os verbos, irmãos, quando nós analisamos os verbos que diz o texto, ela dava e ela falava, nós podemos pensar que no mesmo tempo que ela dava graças a Deus, porque nós vemos o texto, que ela dava graças por aquele menino, porque ela acreditava que aquele menino fazia parte da promessa, da profecia lá atrás de Isaías, que todos que criam esperavam. E ela dava graças por aquele menino, porque ela acreditava que aquele menino era a salvação de Israel. E no mesmo tempo, irmãos, ela falava para todos que entravam ali no templo: vocês estão vendo esse menino no colo de Simeão? Esse é que vai dar salvação para Israel. Ela dizia com toda certeza, ela acreditava, né? Que Jesus, aquele menino no colo de Simeão, aquele ali, através daquele menino, a salvação chegaria até Israel, até ela. Ela devia de pensar, hoje eu tenho minha salvação, porque chegou o meu Redentor. Esse menino é o meu Redentor, é o meu Salvador. Ela acreditava, quer dizer, ela estava pregando, irmãos. Ana, ela era mensageira do Evangelho. Ela pregava, ela falava, e ela dava graças, ela louvava a Deus, ela era agradecida por aquele Messias, e falava a todos sobre ele. Ela sabia que através dele ia vir a consolação de Israel, a libertação do pecado do povo. Ela sabia que era através daquela criança ali. E qual é a lição, irmãos, que nós tiramos da vida de Ana? Uma mulher simples, mas tão fascinante, que quando nós pensamos, ela é tão fascinante, irmãos, por ela ser velha. Um jovem dar frutos, ele tem força, ele tem saúde. Uma pessoa velha, ela não tem força mais, ela não tem saúde. A força dela era Cristo nela. E nós vemos que Ana, somente 3 versículos da Bíblia, irmãos, que fala de Ana, foram esses que a gente leu. Somente esses 3 versículos. Você não vai achar Ana em outro lugar da Bíblia. E somente esses 3 versículos, eles são suficientes para nós tirarmos lição da sua vida, lição do caráter dela e de todas as qualidades que Ana tinha. Ela era uma mulher que exalava o bom perfume de Cristo. Ela era uma inspiradora de vida dedicada a Deus. Ela inspira a gente até hoje. O seu testemunho ainda fala forte em nós, no nosso coração. Se nós pudéssemos descrever, irmãos, fazer uma síntese, uma abreviação da vida de Ana, nós poderíamos dizer assim, que Ana era uma mulher adoradora e completamente apaixonada por Deus.
Eu fiquei imaginando, será que eu sou completamente apaixonada por Deus? Será que você é completamente apaixonada por Deus? Ou apaixonado por Deus? Será? Será que a sua vida ela é entrega sem reservas nenhuma? Será que num tempo difícil como Ana viveu, com vida difícil como Ana vivia, você conseguiria ter a sua vida totalmente, ser totalmente adorador a Deus? Adorador ou adoradora? Ela não se afastava do templo. E nós sabemos que no templo, irmãos, nós podemos derramar nossos corações diante daquele que conhece todas as coisas. Diante daquele que conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas aflições, conhece as nossas fraquezas, os nossos anseios e os nossos desejos. Veja que Ana não se afastava do templo. Mas é só no templo? Não. Aonde você estiver, você levanta um altar de adoração. Mas o templo tem algo diferente. O templo é o lugar que nós nos reunimos. Desde os primórdios tempos, quando começou a organizar a igreja, já existia um templo, que era para o povo estar ali. E o Senhor falava que era para todos congregarem, até os que mamam estar congregando. Então, estar no templo é muito importante. E Ana, ela alimentava o seu espírito e a sua alma ela era satisfeita dentro da igreja, dentro do templo. Olha só o que diz em Salmo 16:11. Diz assim: Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Então, estar na presença de Deus, irmãos, é tudo de bom. É muito maravilhoso. Não importa o momento que nós estamos vivendo, mas estar na presença de Deus é o melhor a fazer. E aonde nós estivermos. Somente os que esperam com fé é que conseguem ter revelações profundas da parte de Deus. Somente aqueles que esperam em Deus, irmãos, é que pode ter revelações de Deus. É somente quem se aprofunda em Deus, é que Deus também se aprofunda em nós. Ele faz presente em nós. A vida de Ana, irmãos, nos faz ver a importância da dedicação de nossa vida ao Senhor, mesmo vivendo situação difícil, mesmo vivendo crises que não tem fim. Mas o melhor é estar na presença de Deus. Para ela, irmãos, perder logo seu marido, passar por situação difícil, mas isso permitiu, irmãos, que o seu amor e a dedicação a Deus fosse muito maior. Muito maior, ao contrário do que acontece com muita gente, desanima. Ela não, ela se fortaleceu diante daquela situação que ela vivia. Uma mulher que ousa viver de tal forma, com certeza irá presenciar coisas tremendas acontecerem em sua vida. O momento mais maravilhoso de Deus se mostrar presente, irmãos, e fazer maravilha em nós, é no momento da aflição. Esse momento, ele se mostra bem presente na nossa vida. Ele é socorro bem presente. As coisas acontecem em nossa vida. As promessas do Senhor, relatadas na sua palavra, elas se cumprem em nós. Nesse momento, no momento de dificuldade e aflição, nós vemos mais ainda o Senhor em nossas vidas. Nós contemplamos sua grandeza. Nós contemplamos seu amor. Deus é tremendo. E a vida de Ana, que essa vida dela possa nos inspirar, irmãos, a termos vida devotas a Deus. Veja que lá no comecinho da palavra de Deus, em Êxodo, perto dos mandamentos, diz que as bênçãos de Deus correm atrás de nós. Nós não corremos atrás delas. Qual é o nosso papel, irmãos? É obedecer a Deus. Porque nós temos que obedecer a Deus sem interesse. Nós obedecemos porque Deus vai nos abençoar. Eu vou fazer isso porque Deus vai fazer isso para mim. Não. Nós servimos a Deus por amor a Ele. Porque Ele é o nosso Deus. Eu preciso dEle. E aí, irmãos, as bênçãos correm atrás de nós. E diz que nos alcançam. Olha só, não só corre atrás de nós, mas elas nos alcançam, irmãos.
Por isso, irmãos, que muitas vezes nós pedimos as coisas para Deus e Deus faz muito além daquilo que nós pedimos, que nós pensamos, porque é uma promessa de Deus nos abençoar. Mas nós servimos a Deus não para ser abençoados, para receber promessa, para receber vitória e bênção. Nós servimos porque nós o amamos, porque nós passamos tempo de escassez. E nós vamos deixar de amar a Deus e servi-lo? De jeito nenhum. Ana, irmãos, nos ensina muito com a sua vida. Ela nos ensina, irmãos, que a oração e o jejum é muito importante. E ela fazia isso como forma de adorar a Deus. Ela nos ensina, irmãos, que nós devemos de amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todos os momentos, circunstâncias. Ela nos ensina, irmãos, a pregar o evangelho, porque ela pregava, ela falava sobre aquele menino que estava no colo de Simeão. E ela nos ensina a não afastar do templo, a amar estar na casa de Deus. Aí, irmãos, nós pensamos, né? O tempo que nós estamos vivendo, nós podemos orar, jejuar, amar a Deus, pregar o evangelho, mas a igreja está fechada. E isso não impede, irmãos, a gente de servir a Deus. Infelizmente, não podemos nos reunir com bastante irmãos e fazer aquela festa de adoração. Mas o que diz a palavra de Deus, irmãos? Lembremos da palavra de Deus em todo o tempo. Em 1 Coríntios 3,16, diz assim para nós: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis? Paulo faz essa pergunta para nós. Ele habita em nós e nós somos o templo. Então nós estamos cultuando a Deus. Ana, ela não se afastava do templo, mas Deus não se afastava de Ana. Então ela era templo de Deus, ela estava dentro do templo, mas ela era o templo. Dá para entender isso? Meio confuso, né? Era um templo dentro do templo, porque se ela saísse de dentro do templo, ela continuava sendo templo. Então, irmãos, vamos vencer esse momento, né? Vamos passar por esse momento difícil, muito difícil para todos nós, para a igreja de Deus, para todos, mas nós estamos vencendo e vamos vencer, e que nós possamos ser o templo. Senhor, eu quero ser o templo, eu não posso estar no templo, mas eu quero ser como Ana, eu quero ser o próprio templo, o templo que adora, o templo que tem um altar para o Senhor, um templo que oferece, oferta a Deus a sua vida. Então, irmãos, que mais essa vida extraordinária, né, nesta série que nós estamos aprendendo, Mulheres Extraordinárias, que mais essa vida chamada Ana, a profetisa, uma mulher extraordinária, que tudo que nós falamos aqui sobre Ana, que possa nos ensinar a viver como ela. Hoje eu não sou tão velha como ela, mas se eu tiver vida, se Deus me permitir viver até meus 84 anos, que eu possa me lembrar do exemplo de Ana. E você que já tem essa idade, ou já está mais perto para chegar nessa idade, que você possa viver como Ana. Que você possa olhar para Ana e dizer assim: Ana vivia assim, ela era de Deus, o mesmo Deus de Ana é o meu Deus, e eu posso ser como Ana. Que Deus nos abençoe e que todo esse exemplo possa seguir nossa vida. Deus abençoe a todos. Deus seja louvado pela palavra que acabamos de ouvir. Lembrando a todos que nós estamos na série Extraordinárias, uma clara referência a esse mês de março, que internacionalmente faz elogios a todas as mulheres. Nós entendemos que seria de muita relevância nós tratarmos nesse período sobre algumas servas de Deus que foram extraordinárias. E que palavra maravilhosa nos trouxe a diaconisa Silvia, mencionando a profetisa Ana.
Uma mulher que é destacada na Bíblia por sua perseverança. Uma mulher que até a velhice permaneceu na presença de Deus. Ana nos ensina a servirmos a Deus em todo o tempo. Era uma mulher que vivia na casa do Senhor, com oração e jejum. E eu quero convidar vocês a seguir o exemplo de Ana nesse momento, a orar comigo. Vocês que nos acompanham em casa, como seria bom se todos estivéssemos no mesmo ambiente, participando de uma oração coletiva, juntos, presencialmente. Mas diante das circunstâncias, precisamos nos esforçar um pouco mais. Precisamos unir o nosso coração por meio da conexão da internet. E eu vou orar por sua vida. Fique muito à vontade para fazer pedido de oração aí no chat do YouTube ou do Facebook. Nós temos irmãos nos acompanhando tanto numa plataforma como em outra. Ore conosco. Se apresente diante de Deus. Não permita que esse culto seja uma mera transmissão na sua casa. Não, de forma nenhuma. É um culto a Deus. Estamos em lugares distintos, mas estamos servindo a Deus juntos. Vamos orar ao Senhor. Se desejar fazer pedidos, fique à vontade. Se quiser na sua casa se ajoelhar ou ficar em pé, levantar a mão, o modo como você se sentir mais confortável, ore comigo. Ouça a oração que eu farei a Deus em prol da sua vida. Maravilhoso Senhor, Deus de toda a criação, teu nome merece ser louvado e exaltado pelos séculos dos séculos. Podemos dizer abertamente que não há outro além do Senhor. O Senhor é o único a quem podemos nos referir como Deus. A mente humana é criativa e vez ou outra cria deuses segundo suas próprias conveniências, mas são deuses falsos, irreais, lendários. Mas nesse momento nós oramos ao único Deus que está assentado no alto e sublime trono, que governa o universo e tem a capacidade de nos compreender minuciosamente. Tu és o Deus da profetisa Ana, dessa mulher extraordinária. E esse é o momento que nós nos dirigimos a Ti, abrindo nosso coração, derramando diante da Tua presença toda a nossa fé, reconhecendo que o Senhor cuida de nós. Abençoa, meu Deus, cada uma dessas pessoas que nos assiste. Que a Tua graça e Tua benevolência as alcance. Que o poder do Espírito Santo possa se revelar aonde quer que elas estejam. Maravilhoso Deus, nós confiamos que Tu tens toda a autoridade. A autoridade está nas Tuas mãos. Portanto, visita aqueles que estão doentes, aqueles que estão no leito de hospital, aqueles que estão à espera de um leito hospitalar, aqueles que foram contaminados pela Covid-19, outras pessoas que estão portando patologias tão perigosas quanto o novo coronavírus. Essas pessoas precisam de alívio, precisam de cura, e Tu és o médico dos médicos. Que o Senhor possa se manifestar, dando cura, Senhor, a essas vidas. Eu oro, meu Deus, aproveitando esse assunto para apresentar diante de Ti a nossa nação, que tanto está sofrendo durante esse período. Imaginávamos, quando tudo isso começou, que a essa altura não estaríamos mais enfrentando essa pandemia. Mas quem é o homem mortal para ter certeza do amanhã? Não temos sequer a capacidade de acrescentar 1 centímetro à nossa altura. Não conhecemos sequer um minuto seguinte da nossa vida. Por isso, meu Deus, nós descansamos no Senhor, acreditando que o Senhor há de intervir em cada um de nós, inclusive no nosso país. Eu oro, meu Deus, pelas famílias, eu oro, meu Deus, pelos enlutados, eu oro pelos desempregados, eu oro pelos deprimidos, em o nome de Jesus. Que a bênção do Senhor alcance os irmãos que mencionaram pessoas no chat do YouTube e do Facebook. Existe um delay, talvez eu não consiga ler nesse momento, mas esses irmãos que estão digitando e colocando o nome de suas famílias,
de suas vidas, que o Senhor possa ler antes mesmo deles escreverem e os abençoá-los. Pessoas que estarão me assistindo, meu Deus, dias depois dessa transmissão, pessoas que estarão me assistindo anos depois dessa transmissão, que o Senhor as alcance também com seu imenso poder. É assim que nós nos dirigimos a Ti e cremos nas Tuas benesses sobre nós, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.